Se você ainda não ouviu essa voz, com certeza está precisando ficar mais ligado nos comerciais das telinhas e telonas. Camila Gomes, que já foi voz de marcas como Claro, Itaú, Natura, McDonald's, Águas do Rio, Buscofem e muitas outras, chega no Jogo Aberto de hoje para contar o por trás de uma locução publicitária. Camila, conta como é que foi a sua trajetória. Eu sei que você queria fazer rádio e acabou indo para locução publicitária. Como foi isso? Na verdade, eu gosto de dizer que eu nasci radialista, né? Porque eu morava no interior de Minas Gerais e aos 17 anos eu já comecei numa rádio que era uma rádio comunitária naquele momento. E ali eu me apaixonei pelo rádio. Depois disso, eu tive a sacada de fazer jornalismo. Dentro do jornalismo, tive a oportunidade de trabalhar como estagiária em várias rádios aqui do Rio. A minha primeira rádio foi a Rádio Tupi. Aí depois da Tupi eu fui para Band News FM. E foram manchetes. Então eu tive a oportunidade de conhecer o rádio. Depois disso eu fui também para o SBT, trabalhei como produtora local aqui, produtora local também do SBT Rio, e foram experiências maravilhosas. A locução publicitária, ela entrou na minha vida num momento que eu estava me questionando, sabe, sobre, cara, será que é o jornalismo que eu quero? Será que é ser repórter? Será que é ser produtora? E aí, durante a pandemia, né, que acho que a pandemia mexeu com todo mundo, né, emocionalmente, muitas pessoas mudaram de profissão durante a pandemia e comigo também não foi diferente. Durante a pandemia, foi de uma forma muito orgânica, assim, apareceu um anúncio no meu Instagram sobre locução publicitária. E o mercado publicitário ele sempre foi muito fechado, né? Quem gravava os comerciais antigamente, que tinha que ter aquele vozeirão impostado, eram os grandes profissionais do rádio, que já tinham um nome, que já estavam no mercado há 10 anos, muitas atrizes, muitas dubladoras. E durante a pandemia, uma locutora publicitária teve a sacada de criar um curso de locução publicitária. E para mim, ela foi assim a pioneira, posso até dizer o nome dela, é a Nádia Schwingel, que foi a minha professora de locução publicitária, e o Nicola Lauleta. Foram as duas pessoas que eu já tinha uma certa experiência, né? Porque o rádio, o jornalismo, a faculdade, tudo isso foi um caminho, né, para chegar. Foi aluna de Veiga de Almeida. Amo demais essa faculdade. E aí, esse caminho me levou para a locução publicitária. E que eu amo. Amo, me sinto muito realizada fazendo o que eu faço hoje. Você falou que começou na pandemia. Como é que se deu isso? Como era o processo, chegar ao roteiro até a entrega? Eu digo que eu comecei essa mudança de profissão na pandemia. Porque durante a pandemia, essa coisa toda de ficar dentro de casa, muitas empresas cortaram, né? Na época eu estava na Rádio Transamérica e também fui para casa, também tive que ficar trabalhando de casa. E aí, durante esse processo eu comecei a pensar, gente, eu preciso ter uma renda extra. E aí, nesse primeiro momento, eu pensei na locução publicitária só como uma renda extra. Eu ainda tinha a ideia de continuar trabalhando em rádio e tal. E aí, aí apareceu esse curso, comecei a fazer o curso e comecei a me interessar. Só que foi legal que eu acho que deu muito certo desde o primeiro momento, que um dos meus primeiros comerciais que eu gravei foi um comercial para Brahma. Então, esse comercial para Brahma, ele me vendeu para várias outras produtoras. E aí como que é o processo, né? A sua pergunta. Dentro desse curso, eu fiz um portfólio, que é quando você grava comerciais já com marcas grandes. Não eram marcas que eu tinha realmente feito, só que é um portfólio, né? Então eu pude apresentar esse trabalho para algumas produtoras. E aí o trabalho em si, ele começa assim. Algumas marcas, quando vão anunciar,
elas fazem um casting. Por exemplo, uma Brahma da vida. O da Brahma foi um presente, porque esse não veio como casting. Ele já chegou pra mim, tipo assim, Mila, é a sua voz que nós queremos, e aí ele já passou o briefing e tal, e eu consegui colocar ali o que a Brahma queria para aquele comercial, que foi até uma homenagem pro Dia das Mães. Mas geralmente, por exemplo, a gente vai fazer um comercial de McDonald's pro Spotify. A minha voz, geralmente o marketing da produtora e o marketing do McDonald's selecionam algumas vozes. E aí eles montam a persona, né? De acordo com o comercial, eles pensam, qual a voz que a gente quer? A gente quer uma voz jovem, a gente quer uma voz de mãe. A idade da minha voz é uma voz entre 25 a 40 anos. Eu passo essa imagem, né? Essa sonoridade, melhor dizendo. Eu ia até te perguntar essa questão da construção da voz para cada uma das marcas, né? Essa diferença que tem. Porque são marcas muito famosas e com diferentes repertórios. E como é que você faz essa diferenciação da voz? Então, aí é o briefing. Porque cada comercial, ele tem um briefing, né? E de acordo com o que a produtora quer para aquele comercial, muitas vezes eu gravo comerciais que eu nem gosto do resultado final. Mas o marketing daquela produtora, o marketing da marca, quer aquele direcionamento, né? E muitas vezes a gente grava também com direção, que eu amo, que é quando você tá dentro, eu tô dentro do meu estúdio, na minha casa, e aí pelo Zoom a gente fica ali com umas 5 pessoas da produtora, representantes por exemplo, de uma Coca-Cola, e eles ficam ali direcionando a gente, ó, fala mais assim, não, agora eu quero que você busque essa emoção. É um trabalho, às vezes a gente fica tipo 1 hora e meia, repetindo frases de um comercial de 30 segundos. Caramba! Que são uns comerciais. Quando tem mais esse cuidado, assim, são geralmente comerciais nacionais. Que aí você é bem direcionada, sabe? Não, coloca a sua voz mais aqui. E é muito legal. Eu gosto muito de fazer, de gravar com direção, porque não tem aquele vai e volta, sabe? Ah, não, essa frase aqui não ficou muito legal. Quando você grava com direção, já é certeiro. Já certeiro que não... funciona, né? Que não vai voltar, vai dar certo. E você falou que trabalhou com rádio e agora com publicidade. Qual é a diferença da voz, assim, no rádio e na publicidade? A diferença do rádio para essas marcas... Cara, eu acho que talvez seja o briefing de cada propaganda. E o rádio é gostoso porque tem uma espontaneidade, você tá ali conversando com os ouvintes, você tá vivendo aquilo ali junto com eles. Não que isso não aconteça na publicidade, é muito legal também. Só que na publicidade eu acho que é um pouquinho mais direcionado para cada peça. Cada peça tem uma história. O rádio, a história é cotidiana. E a gente faz parte também da vida dos ouvintes. Isso é muito legal, de você acordar às 6 horas da manhã e começar um programa às 7 horas da manhã. De estar indo para o trabalho com aquele ouvinte. E na publicidade a gente conta histórias. E geralmente histórias muito boas. Na publicidade a gente sempre teve essa ideia de que era muito competitiva e uma coisa bem rígida. E como é que você fez para adentrar esse mercado? E você está falando que ele mudou bastante. Como é que você vê essa mudança? Eu vejo de uma forma muito positiva, porque eu acho que mudou para melhor. Porque a publicidade hoje, ela se aproxima muito do natural, sabe? Hoje a gente não quer mais um locutor falando... aquela coisa do rádio, não é mais isso, a gente não fala assim no dia a dia, aquela coisa impostada, era pra época. Hoje os tempos mudaram, hoje a gente quer cada vez mais humano,
A gente não quer falar com máquinas, a gente quer falar com pessoas, com gente como a gente, sabe? E você tem alguma dica para dar para quem está começando ou deseja começar na área da locução? A dica é se especializar. Como toda profissão, você tem que se especializar, você tem que se inserir no mercado. A dica é olhar quem está no mercado. Pensa, onde eu quero estar? Pega uma voz referência e olha para aquela voz, escuta e fala assim, eu quero ser como essa locutora. Além da questão da voz, o que mais você acredita que seja importante a pessoa que está trabalhando com a locução, que ela desenvolva? Quais outras habilidades? Olha, o teatro ajuda muito, porque quando você faz uma locução, você tá, de certa forma, atuando. Porque você tá ali passando uma mensagem que aquela marca pensou. Então, você tá, de certa forma, atuando, né? Então, eu acho que o teatro ajuda muito, o canto, você cantar. E, esquece essa coisa que precisa ter vozeirão. Não precisa ter vozeirão. A gente... são voz de pessoas normais. De pessoas que a gente encontra na rua. Que vivem ao nosso redor, sabe? Não tem mais essa coisa, precisa ter uma voz bonita. Não precisa ter uma voz bonita. É bom que tenha uma boa dicção, que se expresse bem. Acho que a maior preocupação talvez seja essa. Você acha que existe uma cobrança muito grande em cima do locutor, do ator, que também, o locutor também é um ator, né? Não existe. Esse é um ponto muito legal na locução publicitária. Nós somos parte de um processo. Então, quando se tem a ideia de uma propaganda, o locutor ele faz parte daquele projeto. Você falou que tem um estúdio na sua casa, né? Como é que foi montar esse estúdio e toda essa... Precisa ter um grande espaço para ter um estúdio? Eu não tenho um grande estúdio. Eu tenho uma pequena cabine improvisada, pequenininha, no interior do meu apartamento e que me atende. Ela deve ter um e meio por 1,5, mais ou menos. É muito pequenininha, mas o mais importante é a acústica, né? É a ambientação ali. Então, ela me atende. Eu sempre gravei nela e não precisa ter uma grande cabine e você não precisa de muito investimento. É legal que você tenha um bom microfone, mas também não precisa ser um Neumann da vida, um bom microfone. E eu quero te perguntar quais são os seus objetivos futuros? O que você espera a longo prazo? A longo prazo, eu acho que eu quero continuar na locução publicitária por muitos e muitos anos. Estou muito feliz, muito realizada, cada vez mais gravando para marcas diferentes. Esse cotidiano eu acho muito legal. E eu acho que pro futuro, talvez pegar uma conta de chamadas para TV, que acho que é um sonho assim da maioria dos locutores, que são contratos mensais e você vira a voz daquela emissora. Bem bacana. Emissoras de TV geralmente tem um locutor que é a voz. Então, eu acho que pra mim um grande sonho assim seria pegar a voz de uma emissora. Agora, pra gente finalizar, se você quiser colocar aí suas redes sociais para as pessoas que se interessaram te seguir, pode falar. O meu Instagram, tem o meu Instagram, o meu Facebook, é camilagomes.voz. E pode me seguir lá, pode me pedir dicas de locução publicitária que eu vou amar ajudar. Obrigada, Camila, pela presença. Muito obrigada pela entrevista. Imagina, Júlia, eu que agradeço pelo convite. É sempre muito bom voltar aqui na minha faculdade, que eu amo. Se vocês gostaram dessa entrevista, não esqueçam de seguir as redes sociais da TV Uva.